Meu marido todas as noites abre a porta do quarto da nossa filha, depois fecha e sorri de forma misteriosa. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A sirene da ambulância cortava a escuridão da noite, atravessando a chuva pesada como agulhas geladas. Maria ficou paralisada em frente ao portão do Hospital Universitário de Campinas, o coração batendo descompassado, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Seu marido, Henrique, acabara de sofrer um grave acidente na rodovia BR-50. Ele nunca dirigiria em alta velocidade. Henrique sempre foi cuidadoso. Maria murmurou, a garganta seca, um pressentimento estranho apertando seu peito. Uma mão pousou levemente em seu ombro, e uma voz familiar soou. Maria, você está bem? Era Diego, amigo de longa data de Henrique, e também ex-colega dele na fábrica de componentes eletrônicos. Diego tinha os cabelos pretos desgrenhados, o rosto abatido, mas os olhos estavam cheios de preocupação. Como ele está? Eu ainda não consegui vê-lo. Os médicos não disseram nada. A voz de Maria embargou. Os olhos vermelhos. Diego suspirou, balançando a cabeça. O acidente foi feio. O carro do Henrique foi atingido de frente por um caminhão. Disseram que ele está em coma profundo. Ainda temos que esperar. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Virou-se em direção ao estacionamento. E a imagem do carro prata de Henrique completamente destruído surgiu nítida em sua mente. As gotas de chuva batiam em seu rosto, mas ela já não sentia nada além de entorpecimento e desespero. 2 semanas depois, Henrique acordou. Mas desde o momento em que ele abriu os olhos, Maria soube que havia algo errado. Ele não disse nenhuma palavra, apenas emitiu sons confusos. Seu olhar era vazio, a pele pálida, os movimentos lentos como os de um cadáver ambulante. Mas o que mais arrepiou Maria foram os pequenos detalhes que ela conhecia tão bem após 10 anos de convivência e que agora haviam simplesmente desaparecido. Antes, toda vez que acordava, Henrique sorria de leve e a provocava com sua frase de sempre, roncando de novo, minha Maria? Mas naquela manhã, ele apenas se sentou, olhou de relance para ela e virou o rosto, sem expressão alguma. Mesmo depois de 1 semana no hospital. Ao voltar para casa, Henrique continuava tão estranho que Maria sentia dificuldade para respirar. Ele não era mais destro como antes, e escrevia rabiscando com a mão esquerda. A caligrafia era trêmula, torta, tão diferente que Maria mal acreditava ser de seu marido o mesmo homem que sempre fora conhecido por ter uma letra bonita e impecável. Ana, a filha de 7 anos do casal, correu para abraçar o pai, mas Henrique apenas se abaixou, olhou a menina por alguns segundos com olhos vazios, sem qualquer traço do afeto habitual. Papai, o senhor está com dor? Ana perguntou baixinho, agarrada à perna da mãe. Henrique não respondeu. Apenas forçou um sorriso, colocando a mão sobre a cabeça de Ana com um gesto seco, sem o calor de um verdadeiro pai. Na primeira noite em casa, Maria não conseguiu dormir. Já passava das 2 da manhã, quando ela acordou assustada ao ouvir a porta do quarto de Ana se abrir lentamente. O coração disparado, ela saiu rapidamente, mas só teve tempo de ver Henrique parado diante do quarto da filha, com uma expressão imóvel. O que você está fazendo? Maria franziu a testa, aproximando-se. Henrique virou-se devagar, o olhar distante. Só... Estava checando. Vendo se ela estava dormindo bem, respondeu gaguejando, com uma voz tão estranha que fez Maria estremecer. Ela parou, sentindo o peito apertado por um medo indefinível. Henrique sempre fora muito amoroso com Ana, mas nunca teve esse tipo de hábito. E aquele olhar vazio, gelado, não era o do homem que ela conhecia. Na manhã seguinte, Maria contou tudo a Diego, que passara para visitá-los. Acho que Ele teve um trauma psicológico depois do acidente. Ele não se parece nada com o Henrique, disse ela, trêmula, as mãos apertadas uma na outra. Diego assentiu, mas seu olhar também era desconfiado. Aquele tipo de batida, o impacto na cabeça, pode mesmo ter afetado o sistema nervoso. Mas, sinceramente, o Henrique está estranho, gelado. Maria engoliu em seco e não respondeu. Olhou para a sala, onde Henrique estava sentado no sofá, os olhos fixos na televisão sem realmente assistir.
as mãos tamborilando nos joelhos como uma máquina. A luz refletia em seu rosto pálido, fazendo parecer uma figura sem alma. Ela apertou os punhos, tentando se convencer. Preciso manter a calma. Talvez ele só precise de tempo. Talvez seja só um trauma. Mas as coisas não pararam por aí. Na terceira noite, exatamente às 2:04 da manhã, Maria acordou com um som familiar. A porta do quarto de Ana fez um clique suave ao se fechar. Dessa vez ela saltou da cama e correu para o corredor, mas Henrique já havia voltado para o quarto, deitado na cama como se nunca tivesse saído. Tremendo. Maria foi até o quarto de Ana. A menina ainda dormia, mas seu rosto estava franzido, as mãos cerradas com força, suor escorrendo da testa. Maria se agachou, acariciou os cabelos da filha, um medo sem nome crescendo dentro dela. Na manhã seguinte, enquanto penteava os cabelos de Ana, a menina sussurrou: "Mamãe, o papai. Não parece o papai." Maria congelou, a escova parada entre os fios. Abaixou-se. "Por que você disse isso?" Ana ergueu os olhos grandes e pretos, cheios de medo. "O jeito que ele me olha, os olhos dele são de um estranho. Eu tenho medo." Aquela frase cortou Maria como uma lâmina. Ela abraçou Ana com força, sentindo a angústia crescer como uma maré violenta. Naquela noite, quando Henrique entrou no banheiro, Maria aproveitou para vasculhar seu caderno de anotações. As palavras escritas estavam tortas, invertidas, desajeitadas, como se fossem de alguém que nunca aprendeu a usar a mão direita. Sob a luz amarelada, Maria murmurou, os lábios trêmulos: "Quem é você?" Todos os instintos de esposa e de mãe gritavam. Aquele homem não era Henrique, ou pelo menos, não era mais o Henrique que ela amava. O medo, a raiva, a dúvida se misturavam a cada respiração. E no fundo da alma, Maria sabia. Tudo isso estava apenas começando. Era uma manhã cinzenta, os raios de sol fracos demais para romper as nuvens espessas sobre o céu de Campinas. Maria estava diante da mesa de jantar, a mão trêmula ao colocar um bilhete sobre o tampo de vidro. As palavras estavam digitadas, claras e diretas. "Henrique, por favor, não entre mais no quarto da Ana durante a noite. Ela está com medo." "Eu também." Ela releu, ponderou cada palavra. Depois pousou a caneta. Um peso enorme tomou conta de seu peito. Desde que Henrique voltara do hospital, tudo estava estranho de um jeito inquietante. O homem que ela conhecia agora era calado, distante. E havia algo errado com ele, que ela não conseguia nomear. Passos se aproximaram. Henrique saiu do quarto, caminhando devagar, com um andar rígido como o de um boneco. Ele pegou o bilhete, leu com os olhos sem expressão. Maria prendeu a respiração, esperando alguma reação. Mas Henrique apenas dobrou o papel, guardou no bolso e saiu sem dizer nada. Ela sentiu como se algo apertasse seu peito com força. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Ficou de olhos abertos, encarando o teto. Perto das 2 da manhã, levantou-se silenciosamente e saiu do quarto. O ar frio entrava pela janela entreaberta, arrepiando sua pele. Com o coração disparado, ela seguiu até o quarto de Ana. Assim que ouviu a porta de Ana se abrir com um leve clique, Maria encostou-se na parede do corredor, ficando fora de vista. A silhueta de Henrique estava parada ao lado da cama da filha. Ele não se movia, o corpo imóvel como uma estátua. A luz fraca do abajur iluminava seu rosto, revelando olhos vazios, sem alma. Maria apertou os punhos, tentando conter o tremor. "Ela será minha em breve." Henrique sussurrou, a voz tão baixa que Maria teve que se esforçar para ouvir. Ela ficou paralisada. O sangue em seu corpo parecia ter congelado, cada fibra de seu ser tremia de medo e indignação. Henrique se inclinou perto de Ana, mas apenas ficou ali parado, sem tocá-la. Após alguns segundos, ele recuou, fechou a porta e voltou para o quarto como se nada tivesse acontecido. Maria voltou silenciosamente para o quarto com o coração disparado. Seu corpo inteiro tremia como se tivesse acabado de escapar de um pesadelo, mas o terror ainda estava presente, intacto. Na manhã seguinte, ela decidiu agir. Maria comprou uma câmera miniatura escondida e a costurou na barra do vestido da boneca de Ana. Também deixou o celular em modo de gravação automática no quarto da filha.
Ela sabia que não podia confiar apenas na intuição, precisava de provas concretas. Naquela noite, depois que Ana dormiu, Maria verificou a câmera em silêncio, ajustou o ângulo e saiu do quarto, com o coração apertado de ansiedade. Por volta das 2 da manhã, a porta do quarto de Ana voltou a se abrir. Maria permaneceu imóvel, o coração batendo forte, as mãos agarradas ao cobertor. Na manhã seguinte, enquanto Ana estava na escola, Maria abriu o arquivo de áudio e o vídeo. Seu coração se apertou ao ver Henrique parado como uma estátua diante da cama de Ana, com o rosto sem expressão e o olhar gelado. Ele não tocou na menina, mas depois de alguns segundos de silêncio arrepiante, murmurou: "Você será minha em breve." Maria deixou o celular cair, as mãos no peito, lágrimas escorrendo descontroladamente. O medo tomou conta dela, misturado à fúria e ao desespero. Aquele homem não era mais o Henrique dela. Não era seu marido. Não era o pai de Ana. Com a mente confusa, Maria ficou sentada na cadeira por um longo tempo, até que a campainha a fez estremecer. Diego estava do lado de fora, com um saquinho de papel nas mãos, forçando um sorriso. Trouxe uns churros para Ana. Ela gosta tanto. Maria engoliu em seco, os olhos secos e fixos. "Você pode entrar um instante?" Diego franziu o senho, mas assentiu e entrou. Ela o levou para a cozinha e sussurrou com a voz trêmula: "Diego, tem algo muito errado, muito estranho com o Henrique." Ela mostrou a ele o vídeo e contou tudo, com a voz embargada. Diego assistiu em silêncio, o rosto pálido e as mãos cerradas. "Maria, isso é gravíssimo." Maria sentiu, com os olhos marejados. "Eu sei. Já senti há muito tempo. Ele não é mais o Henrique." Diego se sentou, com um olhar pesado. "O que você pretende fazer agora?" Maria respirou fundo, a voz firme. "Eu vou descobrir a verdade. Não posso deixar a Ana perto de alguém que nem sei quem é." Nos dias seguintes, Maria passou a observar silenciosamente todos os movimentos de Henrique. Coletou fios de cabelo e a escova de dente dele, guardando tudo cuidadosamente em saquinhos plásticos para enviar a um laboratório de DNA. Ela precisava de uma confirmação clara, sem espaço para dúvidas. Durante as noites, continuava gravando os vídeos. Henrique repetia o mesmo comportamento assustador. Exatamente às 2:04 da manhã, ele ficava parado em frente ao quarto de Ana, murmurando palavras incompreensíveis. Ana estava cada vez mais pálida, cansada. A menina acordava no meio da noite, encolhida sob o cobertor com olheiras profundas. Em uma manhã, Ana sussurrou para Maria: "Mamãe, tenho medo do escuro e de alguém que parece o papai." Maria a abraçou apertado, com o coração dilacerado. Ela sabia que, se demorasse mais, poderia perder sua filha para sempre. Finalmente, após quase uma semana de espera, o resultado do exame de DNA chegou. As mãos de Maria tremiam ao abrir o envelope. Seus olhos percorreram rapidamente os dados até pararem na conclusão. As palavras frias cortaram como faca. Amostra de DNA incompatível. Probabilidade de parentesco biológico: 0%. Maria ficou em choque. Deixou o papel cair e desabou no chão, com o coração disparado. O homem que estava em sua casa não era Henrique. A porta da sala se abriu. Henrique, ou melhor, a criatura que usava o rosto dele apareceu, com um olhar penetrante e um sorriso estranho nos lábios. "Tá tudo bem, Maria." Ela engoliu seco, tentando manter a calma. Mas quando tentou sair com Ana discretamente, descobriu que a porta estava trancada e seu celular havia sumido da bolsa. Aquele homem se aproximou com a voz rouca. "Nós somos uma família... Maria, uma família completa." Maria tremia, tomada por uma mistura de raiva e desespero. Naquele instante, o instinto de mãe e de mulher despertou dentro dela com mais força do que nunca. Sentada na cama, Maria olhava fixamente para a janela fechada. Do lado de fora, o céu de Campinas estava cinzento. Nuvens negras se acumulavam, como se anunciassem uma tempestade violenta prestes a cair. Em suas mãos, o resultado do exame de DNA estava amassado. Os números e as frases em negrito pareciam lâminas em seu coração. Incompatível.
A pessoa testada não possui vínculo genético com os membros da família. Ela apertou o papel com força, o corpo inteiro tomado por medo, raiva e confusão. Na cozinha, Henrique, ou o impostor, lavava a louça. O som da água misturava-se a um assobio baixo, distorcido como uma melodia corrompida. Maria sabia que não podia mais permanecer calada. Naquela noite, quando Ana já dormia profundamente, Maria abriu uma caixa de lembranças, tirou fotos antigas e vídeos da família que ela havia guardado com tanto carinho ao longo dos anos. Ela analisou cuidadosamente cada detalhe do rosto de Henrique. O olhar gentil, o sorriso com covinhas, a cicatriz pequena na sobrancelha esquerda de quando ele caiu de bicicleta na infância. Reviu um vídeo do aniversário de Ana no ano passado. Henrique sorria, abraçava a filha e dizia com ternura: "Mais um aninho, minha princesa. O papai te ama mais do que tudo." Maria mordeu os lábios, lágrimas escorrendo. Aquele homem havia desaparecido. Ela abriu uma foto recente. O Henrique atual, ou o impostor, tinha o mesmo porte físico, um rosto semelhante, mas faltavam os detalhes familiares. Sem cicatriz, sem covinhas, olhos sem vida como um lago morto. Tremendo, ela sussurrou: "Quem é você?" Na manhã seguinte, Maria ligou discretamente para o hospital onde Henrique havia sido tratado. Do outro lado da linha, uma voz feminina respondeu com gentileza, mas em tom cauteloso: "Bom dia. Aqui é a Laura, responsável pelos prontuários. Em que posso ajudar?" Maria respirou fundo, tentando manter a calma. "Meu marido, Henrique Alves. Ele foi tratado aí após um acidente. Gostaria de revisar o prontuário dele." Laura hesitou. "Entendo, mas os registros médicos são confidenciais. Apenas o paciente ou o médico responsável podem acessá-los." Maria mordeu os lábios, com a voz embargada. "Eu sou a esposa legal dele. Tenho motivos para acreditar que houve algum erro. Por favor, me ajude." Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Então Laura suspirou. "Tudo bem. Vou verificar os dados básicos." Ouviu-se o som de teclas sendo pressionadas. Alguns minutos depois, Laura disse: "De acordo com o sistema, Henrique Alves deu entrada no dia 12 de maio. Ficou em coma por 13 dias, depois acordou e teve alta normalmente. Sem complicações graves." Maria franziu a testa. Nada de anormal. Nenhum trauma cerebral. Mudanças de comportamento. Laura respondeu com firmeza: "Nada. O prontuário está limpo." Maria sentiu um arrepio percorrer a espinha. O prontuário era limpo, mas o homem em sua casa era um estranho. Ela reuniu coragem e perguntou: "Alguém envolvido no processo de tratamento saiu do hospital depois que ele teve alta? Funcionários, médicos?" Laura hesitou. Depois respondeu em voz baixa: "Na verdade, houve um enfermeiro chamado Sérgio Moreira, que se demitiu repentinamente. Mas deve ter sido coincidência. Eu não sei ao certo." Ao ouvir aquele nome brasileiro tão familiar, Maria sentiu um calafrio percorrer a espinha. Agradeceu Laura e desligou, a mente girando com uma série de hipóteses sombrias. À noite, quando Henrique saiu de casa para comprar mantimentos, Maria aproveitou para entrar no escritório dele. Revirou as gavetas, vasculhou todos os documentos. Dentro de uma pasta com registros médicos forjados, encontrou papéis com informações suspeitas. O nome do doador de sangue para apoio à cirurgia era Heitor Lemos, um nome que fez sua pele arrepiar. Rapidamente, ela pesquisou o nome na internet. Os resultados mostraram uma série de reportagens antigas sobre um ex-presidiário condenado por homicídio em Uberaba. Heitor Lemos, 38 anos, ex-tatuador, havia sido companheiro de cela de Henrique Alves. Uma das matérias trazia a manchete: Heitor Lemos cumpriu pena 6 meses, desapareceu de sua residência, não manteve contato com a família e foi avaliado como um indivíduo com tendência à violência e transtorno de personalidade. Maria arfou, o coração batendo descompassado. Começou a ligar os pontos horríveis: o acidente, a internação, o desaparecimento de Henrique, o impostor que surgiu e agora o nome de Heitor Lemos envolvido. Nesse momento, ouviu-se o barulho da fechadura.
Maria se sobressaltou, rapidamente escondeu os documentos na gaveta. Henrique entrou, com uma sacola de compras na mão, e olhou para ela com desconfiança. O que você está procurando aí, Maria? Ela mordeu o lábio, tentando manter a calma. Estava procurando o carregador do celular. Acho que perdi em algum lugar. Ele semicerrou os olhos e esboçou um sorriso falso. Cuidado, não vá se atrapalhar sozinha. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Maria. Por dentro ela jurou. Por Ana, pela verdade, eu vou continuar. Ao cair da noite, Maria abraçou Ana, o coração tomado por medo e firmeza. Ela sabia que aquele era apenas o começo do pesadelo. Na manhã seguinte, Maria acordou com olheiras profundas. Passara a noite inteira sem conseguir dormir, perturbada pelas informações sobre Heitor Lemos. Levou Ana mais cedo à escola, cheia de planos na cabeça. Henrique estava em casa, e ela sabia que precisava ser cuidadosa com cada passo, cada palavra. Maria colocou no próprio pulso o smartwatch de Ana um relógio com GPS e botão de emergência. Ela havia reconfigurado discretamente o aparelho. Bastariam 3 toques seguidos e a polícia receberia sua localização. Quando Henrique saiu do banheiro, os cabelos ainda molhados, os olhos fixos nela, Maria forçou um sorriso. Estava pensando em fazer aquele prato que você gosta para o almoço? Peixe cozido com alho, não é? Henrique franziu a testa. Um leve desconcerto apareceu em sua expressão. Ah, sim, peixe com alho, muito bom. Mas Maria sabia bem. Henrique era levemente alérgico a alho, e ela jamais havia preparado aquilo para ele em 10 anos de casamento. O homem diante dela, mesmo treinado para imitar memórias, não conseguia esconder os erros fatais. Ela virou o rosto, sentindo o nó apertar na garganta. Aproveitando-se de um momento em que Henrique saiu para comprar mais coisas, Maria sentou-se diante do notebook dele e digitou a senha. Após algumas tentativas com datas significativas aniversário de Ana, dia do casamento, finalmente conseguiu acessar. A pasta Documentos Pessoais apareceu, repleta de arquivos com nomes confusos. Ela percorreu cada item até que um chamou sua atenção. Regularização do prontuário médico. Ao abrir, encontrou uma série de documentos forjados. Exames médicos com a foto de Henrique, laudos de sangue, atestados de recuperação do acidente, todos com um detalhe suspeito à assinatura de um nome desconhecido. Sérgio Moreira. Maria ofegou. Sérgio Moreira, o nome mencionado por Laura, o enfermeiro que havia se demitido, logo após a alta hospitalar de Henrique. Sem conseguir esperar, ela buscou o antigo número de Sérgio em grupos de funcionários do hospital nas redes sociais. Após horas de buscas, finalmente encontrou um perfil pessoal com o mesmo nome e um endereço de e-mail. Ela enviou uma mensagem. Sou esposa de Henrique Alves. Sei que você esteve envolvido no tratamento dele. Por favor, entre em contato. Preciso saber a verdade. Maria esperou, o coração acelerado, a ansiedade dominando cada minuto. A tela permanecia muda. No final da tarde, enquanto Henrique preparava o jantar, o celular de Maria notificou uma nova mensagem. Um e-mail, de Sérgio Moreira. O conteúdo era curto. Você não deveria mexer com isso. Mas se quiser saber, me encontre no café da esquina, às 21h de hoje. Sozinha. Maria mordeu o lábio, as mãos tremendo. Levantou o olhar e viu Henrique parado na porta da cozinha. O olhar penetrante e gélido. Quem mandou a mensagem? Ela se assustou, escondendo o celular atrás das costas. Foi o Diego, só perguntando como estamos. Ele semicerrou os olhos, mas não disse mais nada. Maria engoliu em seco, sabendo que aquela noite seria um divisor de águas de vida ou morte. Às 21h, o café da esquina estava discretamente iluminado por luzes amarelas, em uma esquina calma de Campinas. Maria chegou vestida com um casaco fechado, as mãos apertando o relógio com GPS, o coração aos pulos. Sérgio Moreira estava sentado em um canto escuro. Era magro, o rosto pálido, olheiras profundas como alguém que não dormia há dias. Maria sentou-se à frente dele, a voz ansiosa. Você sabe o que aconteceu com meu marido, não sabe? Sérgio olhou ao redor, depois abaixou a voz. Eu não deveria me envolver, mas me arrependo muito. O Henrique era um cara bom. Maria apertou os punhos, falou entre dentes.
Me diga tudo. Ou eu chamo a polícia agora. Sérgio mordeu o lábio. Então começou a contar. Eu era o responsável pela sala de recuperação pós-acidente. Quando ele estava em coma, um homem apareceu, dizendo ser parente. Eu não chequei direito. Depois disso, Henrique desapareceu da cama por algumas horas. Quando voltou, ele não era mais o mesmo. Maria tremia. Você quer dizer que trocaram ele? Sérgio assentiu, a voz carregada de culpa. Eu percebi que havia algo errado, mas a direção do hospital foi comprada. Mandaram eu ficar quieto. Como recusei, fui forçado a pedir demissão. Maria sussurrou. Quem é o impostor? Sérgio lhe entregou uma foto antiga Heitor Lemos, com uma enorme tatuagem de dragão no pescoço. Ele havia sido colega de cela de Henrique, e ouvira dele tudo sobre sua vida. Sobre Maria, sobre Ana. Sérgio balançou a cabeça. Heitor desapareceu depois de sair da prisão. Fez cirurgia plástica, assumiu a identidade de Henrique, falsificou documentos e começou a viver a vida de outro homem. Maria recostou-se na cadeira, o coração em colapso. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam em uma imagem horrível. Com a voz rouca, ela perguntou: E o verdadeiro Henrique? Onde ele está? Sérgio baixou a cabeça, o rosto tomado pela dor. Eu não sei. Talvez ele tenha feito algo com o Henrique, ou o tenha trancado em algum lugar. Maria mordeu os lábios, o medo fervilhando dentro dela. Levantou-se bruscamente, agradeceu a Sérgio e deixou o café. Tomada por uma onda de determinação, ela precisava salvar Ana, salvar Henrique. Ao chegar em casa, Henrique já esperava na porta, com um olhar vigilante. Onde você estava? Maria apertou os punhos, tentando manter o tom calmo. Fui dar uma volta. Você sabe que tenho me sentido cansada esses dias. Ele sorriu de canto, aproximando-se dela. Somos uma família, Maria. Não faça nenhuma besteira. Na escuridão, Maria jurou que mesmo que tivesse que sacrificar tudo, ela protegeria a Ana e revelaria a verdade. A casa estava mergulhada na escuridão, iluminada apenas pela luz amarelada da sala que se projetava pelo corredor. Maria estava sentada no sofá, segurando firmemente o relógio com GPS, os olhos fixos na porta do quarto de Ana, agora trancada. O impostor Heitor Lemos estava na cozinha e o som da faca batendo na tábua de cortar era como o eco de seu coração exausto. Ela sabia que a partir daquele momento tudo era um jogo psicológico. Precisava fingir que acreditava nele, precisava interpretar bem o papel ou ela e Ana não teriam chance de sobreviver. Heitor saiu da cozinha com 2 copos de suco de laranja nas mãos, um sorriso torto nos lábios. Maria, toma um pouco. Você parece tão pálida. Maria pegou o copo, o coração tomado por desconfiança, mas forçou um sorriso. Obrigada. Só estou um pouco cansada. Heitor sentou-se ao lado dela, os olhos observando cada movimento. Inclinou a cabeça, a voz rouca. Você tem medo de mim, não é? Acha que eu sou um monstro. Mas eu te amo, Maria. Maria apertou o copo com força, lutando para manter a calma. Você sofreu um acidente. Não lembra direito. Eu entendo. É só que tudo tá tão estranho. Eu só preciso de tempo. Heitor sorriu de leve, mas seus olhos brilharam friamente. Eu perdi a memória, mas lembro de uma coisa. Não vou deixar ninguém tirar você e a Ana de mim. A família é tudo... Maria estremeceu, o suor frio encharcando suas costas. Engoliu seco e decidiu, por hora, fingir rendição. Nos dias seguintes, Maria manteve Ana sempre afastada de Heitor. Inventava todo tipo de desculpas. Ana estava doente, precisava descansar, tinha dever de casa, tudo para evitar o contato. Todas as noites, trancava com firmeza a porta do quarto da filha e dormia do lado de fora, sem ousar fechar os olhos. Numa dessas noites, Maria aproveitou que Heitor havia saído para comprar mantimentos e entrou sorrateiramente no quarto dele. A gaveta da escrivaninha estava cheia de papéis. Debaixo do colchão, encontrou um desenho perturbador. As imagens mostravam mulheres amarradas, com rostos distorcidos e olhos cheios de pavor. Crianças com as bocas tampadas,
correntes enroladas ao redor do corpo. No canto da folha, em letras vermelhas e trêmulas, estava escrito: possuir é para sempre. Maria tapou a boca, tentando conter um grito de horror que subia por sua garganta. O medo tomou conta dela, seu coração disparando descontroladamente. Ela escondeu rapidamente o desenho e trancou o quarto antes que Heitor voltasse. Naquela noite, Heitor a abraçou por trás, sussurrando em seu ouvido com um hálito gélido: "O que você procurava no meu quarto, Maria?" Ela congelou, os lábios tremendo, mas conseguiu forçar um sorriso. "Só procurava seu caderno de anotações. Você vive esquecendo ele por aí." Heitor soltou um risinho, apertando sua cintura com força. "Curiosidade demais não faz bem, mas gosto disso em você. Você é esperta." Maria mordeu os lábios, tentando conter as lágrimas. Dentro dela, o nojo e a revolta ferviam. Nos dias seguintes, Heitor começou a perder o controle. Tinha explosões de raiva sem motivo, quebrava objetos e seu olhar perseguia Ana como de um predador. Numa madrugada, Maria ouviu a porta do quarto da filha se abrir devagar. Saltou da cama e correu para o corredor, o coração quase parando. Heitor estava parado ao lado da cama de Ana, com as mãos estendidas, como se quisesse tocá-la. "Pare!" gritou Maria, a voz trêmula, mas firme. Heitor virou-se, o rosto impassível, os olhos escurecidos. "Por que está me impedindo? A menina é nossa. A família deve estar unida." Maria se aproximou, colocando-se entre ele e Ana. "Ela está com medo. Deixa-a em paz." Heitor cerrou os punhos, mas logo sorriu de forma insana. "Você se preocupa demais. Mas eu entendo. Só precisa de mais tempo." Ele se afastou, deixando Maria tremendo, com os olhos cheios de lágrimas. Na manhã seguinte, Diego ligou, a voz apreensiva. "Maria, você está bem? Fiquei sabendo sobre o Sérgio. Ele desapareceu." Maria empalideceu, a voz falhando. "O que é?" "Sérgio desapareceu?" Diego respirava com dificuldade. "Ontem à noite, ele me mandou mensagem dizendo que achava que estava sendo seguido. Hoje cedo a polícia encontrou o celular dele destruído à beira do rio." Maria tapou a boca, o desespero subindo como uma maré. Ela sabia. Heitor havia silenciado Sérgio. Diego falou rápido. "Você precisa sair daí agora, Maria. Conheço um amigo antigo da polícia local, se chama Paulo. Vou entrar em contato com ele por você." Maria balançou a cabeça, a voz trêmula. "Não." Ele trancou o celular, trancou a casa. "Só me resta o relógio com GPS. Você precisa preparar tudo. Espere o meu sinal." Diego ficou em silêncio por alguns segundos. Então, disse com firmeza: "Está bem, mas tome muito cuidado. Não deixe ele desconfiar." Maria desligou o telefone. Tomada por uma determinação urgente, ela precisava agir antes que fosse tarde demais. Naquela noite, Heitor estava sentado na sala, os olhos fixos em cada movimento de Maria. Ele fingia chorar, as mãos tremendo. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. O acidente me deixou confuso. Eu sinto tanto a sua falta. Da Ana também." Maria engoliu em seco, tentando manter a voz firme. "Eu entendo. Vou te dar mais tempo. Só, por favor, não machuque a Ana." Heitor a encarou. Depois assentiu devagar. "A família é tudo. Eu juro, mas não me traia, Maria. Senão..." Ele não completou a frase, mas o olhar ameaçador fez Maria arrepiar dos pés à cabeça. Dentro dela, tudo já estava decidido. Essa noite, tudo chegaria ao fim. A escuridão cobria Campinas como um véu espesso e opressor. Na pequena casa no final da rua, Maria apertava com força o relógio com GPS em sua mão, a respiração ofegante. Todo o plano estava traçado em sua mente passo a passo, sem espaço para erros. Ela havia escondido discretamente um microfone infantil com chip de conexão. Um objeto aparentemente inofensivo. Agora sua última esperança. Bastava acionar o sinal de socorro e a polícia rastrearia a localização. Diego havia deixado claro. Pedi para o Paulo da polícia local ficar de prontidão. Quando você emitir o sinal, eles virão imediatamente. Maria sentiu, o coração tomado pela ansiedade. Mas sabia que primeiro precisava sedar Heitor, senão
tudo terminaria em tragédia. Mais tarde, naquela mesma noite, Heitor saiu do banho com os cabelos ainda molhados e entrou na cozinha, onde Maria estava mexendo numa bebida. Ela forçou um sorriso, as mãos levemente trêmulas. Ah, amor, você deve estar cansado. Preparei um chá de ervas para te ajudar a dormir. Heitor semi-cerrou os olhos, um traço de desconfiança cruzou seu rosto. E desde quando você ficou tão boazinha assim? Maria engoliu em seco, a voz tremendo. Eu sei que não me comportei bem. Eu pensei melhor. Você precisa que eu confie em você. Ele sorriu de canto, pegou a xícara de chá e deu um pequeno gole. Maria lançou um olhar rápido para o frasco de calmantes que havia moído, o coração disparando. Mas Heitor pousou a xícara sobre a mesa, o olhar se tornando sombrio. Você acha que eu sou idiota, Maria? Ela congelou, o rosto pálido. Eu não. Heitor soltou uma risada torta. Insana. Calmante, né? Boa ideia. Mas que pena. Ele virou a xícara de cabeça para baixo. O líquido derramou no chão, revelando resquícios de pó branco ainda não dissolvido. Maria recuou, tremendo, os dedos apertando o relógio GPS, acionando o botão de emergência 3 vezes seguidas. Por favor, não faz nada. A Ana... Ela... Heitor a interrompeu, os olhos fervendo de loucura. Chega. Essa família só vai continuar inteira se você souber obedecer. Ele avançou. Puxou o braço de Maria com força, apertando seu pulso, os olhos brilhando com fúria. Você tem 2 opções, Maria. Ou vai embora sozinha e deixa a Ana, ou fica para sempre. Como minha esposa, mãe da nossa filha, Maria gritou, a voz embargada. Você não é o Henrique. Você é um impostor. Me solta. Heitor gargalhou, o som ecoando pela casa escura. Eu sou o novo Henrique, o único que pode te proteger, o Henrique de verdade. Esqueça ele. O coração de Maria batia descompassado. Ela sabia que precisava agir. Num movimento brusco, se livrou da pressão em seu braço, correu para a cozinha e agarrou uma tesoura de costura em cima da mesa. Heitor veio atrás, urrando. Vai correr para onde? Para com essa criancice! Maria se virou bruscamente e, com toda a força, cravou a tesoura na perna de Heitor. O som do metal rasgando carne ressoou alto. O sangue jorrou e Heitor gritou de dor. Sua desgraçada! Você ousa! Sem hesitar, Maria correu até o quarto de Ana, destrancou a porta e abraçou a filha, que tremia de medo. Ana, acorda! A mamãe tá aqui, a gente precisa sair agora. Os olhos de Ana estavam marejados. Mãe, eu tô com medo, o papai, ele tá diferente. Maria a apertou com força, gritando. Ele não é mais seu pai! Escuta, mamãe! Corre comigo! Passos pesados ecoaram atrás delas. Heitor mancando, coberto de sangue, vinha atrás, o olhar animalesco. Ninguém. Vai me deixar? Maria segurou firme Ana e correu até a porta principal. Girou a fechadura com força. Por sorte, a tranca ainda não havia sido trocada. Heitor gritou. Maria! A menina é minha! Você é minha! A porta se escancarou. Maria desceu as escadas com Ana no colo. Os sons dos passos mancando de Heitor ecoavam atrás. Ele ainda tentava alcançá-las. Ao chegar ao térreo, Maria quase escorregou. Ana se agarrava a ela, chorando. Mãe, eu tô com muito medo. Maria sussurrou. Vai ficar tudo bem. Ninguém vai te machucar. Heitor continuava vindo. Mas ao chegar ao último degrau, desequilibrado pela perda de sangue, escorregou. Seu corpo despencou com força no chão. O som dos ossos quebrando foi seco e assustador. Maria não olhou para trás. Correu com Ana em direção ao beco onde havia enviado o sinal de emergência. Luzes vermelhas e azuis brilharam ao longe. A sirene da polícia rompeu o silêncio da noite. Paulo, o policial conhecido de Diego, aproximou-se com voz firme. Maria Alves? Eu sou Paulo Silva, polícia local. Calma, estamos aqui. Maria caiu de joelhos abraçando Ana com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele quase machucou minha filha. Aquele homem...
Não é meu marido? Paulo sinalizou para os colegas, armas em punho, e avançaram para dentro da casa. Heitor estava caído no chão, a perna encharcada de sangue. Ao ver os policiais entrarem, gritou com o olhar alucinado. Me soltem! Eu sou o Henrique! Eu sou o marido dela! Paulo gritou de volta. Você está preso por falsidade ideológica, sequestro e suspeita de abuso infantil. Heitor se debatia, mas foi dominado. Maria abraçou Ana com força, os olhos queimando de ódio e dor. Você não é o Henrique. Você é só uma farsa patética. Paulo se aproximou e disse com firmeza. Você e sua filha estão a salvo. Deixe o resto com a gente. Maria olhou para a casa que um dia fora um lar, agora apenas uma sombra escura e carregada. Mas ela sabia. Havia vencido a batalha psicológica. E sua filha estava viva. Campinas amanheceu envolta em uma névoa espessa, cobrindo todas as ruas com um véu frio. Maria estava sentada na sala de interrogatório da polícia local, o coração pesado, os braços envolvendo Ana, que dormia de puro cansaço. Tudo parecia um pesadelo do qual ela ainda não acreditava ter escapado viva. Paulo entrou na sala, o rosto sério, segurando uma pasta grossa. Sentou-se diante de Maria e falou em tom grave. Maria, revistamos a casa e também conseguimos informações sobre o tal Heitor Lemos. Maria apertou os punhos, os olhos fixos nele. Ele é um impostor. Eu quero saber onde está o verdadeiro Henrique. Paulo assentiu e abriu o fichário, virando as páginas com lentidão. Heitor Lemos foi mesmo o companheiro de cela do seu marido. Depois de cumprir pena, ele fez cirurgia plástica, assumiu a identidade de Henrique, infiltrou-se no hospital. Ele fez uma pausa, o olhar endurecido. Quanto ao Henrique verdadeiro, estamos seguindo uma pista. Com base no seu depoimento sobre o enfermeiro Sérgio Moreira e os documentos que você nos entregou, encontramos uma clínica particular nos arredores de Uberaba. Chama-se Clínica Particular Luz da Vida. Maria se endireitou na cadeira, a voz tremendo. Ele está lá? Paulo assentiu. O olhar sombrio? Acreditamos que sim, mas... Se prepare, Maria. Este caso não é simples. 3 horas depois, Maria chegou à Clínica Luz da Vida junto com a equipe da polícia local. O prédio antigo de 3 andares parecia perdido no meio de um terreno baldio, cercado por grades enferrujadas. A placa estava desbotada e não havia sinal de ninguém do lado de fora. Paulo deu o sinal para a equipe tática, todos com armas empunhadas. Maria apertava a mão de Ana com força, o coração martelando no peito. A porta foi arrombada. Por dentro, um corredor longo se revelava, iluminado por lâmpadas fluorescentes fracas. O ar era úmido, frio e carregado. Os passos ecoavam sobre o chão. Avançavam, atentos, até o final do corredor, onde surgiu uma porta entreaberta. Paulo levantou a mão, fazendo sinal de silêncio. Fique aqui, Maria. Deixe que nós entramos primeiro. Mas Maria balançou a cabeça, com o olhar firme. Eu preciso vê-lo. Paulo hesitou. Depois, assentiu. A porta foi empurrada. No quarto frio, a luz amarela fraca iluminava uma velha cama de ferro. Sobre ela, um homem magro, com os cabelos desgrenhados e o olhar vazio, estava encolhido. Maria o reconheceu imediatamente. Apesar da aparência abatida, da magreza extrema e do rosto tão cadavérico que mal dava para reconhecê-lo, era Henrique seu marido, o homem que ela acreditava ter perdido. Ela correu até ele, as lágrimas brotando. Henrique, você está me ouvindo? Sou eu, a Maria. Henrique não reagiu, os olhos vidrados, vazios como os de um ser sem alma. As mãos ossudas tremiam, agarrando-se ao próprio corpo, enquanto murmurava sons desconexos. Tirou tudo de mim. Maria caiu de joelhos, apertando a mão dele com força. Sou eu. A Ana está bem. Nossa família está aqui. Henrique não a reconheceu. Ele afastou a mão dela e se encolheu como um animal acuado num canto. Paulo se aproximou. A voz pesada. Eles o mantiveram aqui, dopado com doses altas de sedativos, provavelmente há muito tempo. Maria, com a voz embargada.
Ele ainda pode ser salvo? Paulo suspirou. Vamos levá-lo para tratamento. Mas a recuperação completa vai depender da sorte. Maria abraçou Ana com força, as lágrimas escorrendo. Ela olhou para Henrique, o homem que amava agora uma sombra sem alma. Hospital Psiquiátrico de Campinas, uma semana depois. Maria estava sentada ao lado da cama, segurando a mão ossuda de Henrique. Ele havia sido lavado, barbeado, seu rosto agora mais nítido. Mas o olhar permanecia opaco, sem vida. O médico responsável, Dr. João Oliveira, um homem brasileiro de cabelos grisalhos e voz grave e serena, entrou com uma pasta nas mãos. Maria se levantou de imediato. Doutor, como ele está? O Dr. Oliveira suspirou e tirou os óculos. Henrique sofreu um trauma psicológico severo, associado a delírios paranoides e depressão. O cérebro foi danificado pelo uso prolongado de medicamentos. Faremos o possível, mas as chances de recuperação total são muito baixas. Maria tremia. Ele ainda me reconhece? O médico balançou a cabeça. Ainda não, mas com persistência. Às vezes memórias pequenas podem ajudar o paciente a recuperar parte da consciência. Maria mordeu os lábios, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu não vou desistir. O médico pousou a mão em seu ombro com um olhar compassivo. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance. Naquela noite, Maria sentou-se ao lado da cama de Henrique, com Ana aninhada em seus braços. As duas observavam em silêncio Henrique deitado, o olhar perdido no teto. Maria apertou a mão de Ana e sussurrou. Não tenha medo, minha filha. Não importa como seu pai esteja, eu estarei aqui, com você. Ana encostou a cabeça no ombro da mãe e murmurou. Papai está muito diferente. Mas ainda é o papai, né, mamãe? Maria engoliu em seco, as lágrimas escorrendo sem que conseguisse dizer uma palavra. Ela sabia que o homem que amava havia voltado, mas talvez a alma dele tivesse morrido para sempre. Do lado de fora da janela chovia em Campinas. As gotas de água batiam no vidro como lágrimas que não podiam ser enxugadas. O céu de Campinas estava incrivelmente azul naquela manhã. A luz do sol entrava suavemente pela janela do hospital, iluminando o quarto saturado de cheiro de desinfetante. Maria estava sentada ao lado da cama, segurando firme a mão de Henrique, os olhos fixos no rosto do homem que ela havia perdido por 2 meses. Henrique ainda estava deitado, os olhos semiabertos, o rosto magro de partir o coração. Mas diferente dos primeiros dias, naquele instante, seus olhos já não estavam completamente vazios. Havia um pequeno brilho, um lampejo de reconhecimento como uma semente que brota em solo árido. O doutor João Oliveira entrou com a prancheta nas mãos. Sorriu levemente ao ver Maria. Está indo bem, Maria. Ele começou a reagir a sons, o que pode ser um sinal de recuperação da memória. Maria apertou a mão de Henrique, a voz trêmula. Henrique, você me ouve? Sou eu, a Maria. A Ana está esperando por você em casa. Os olhos de Henrique se moveram ligeiramente. Ele mexeu os lábios, bem devagar, quase inaudível. Maria se aproximou, o coração quase parando. Maria! Apenas aquela palavra bastou para que suas lágrimas voltassem a cair. Ela se ajoelhou, as mãos tremendo. Sim, sou sua esposa. Ana espiava pela porta, os olhos arregalados. Ela passara tanto tempo com medo daquele homem que parecia o pai, mas não era. Mas agora, vendo Henrique de verdade, mesmo ainda fraco, Ana já não recuava como antes. Maria acenou. Ana, vem cá, filha. Seu pai precisa da gente. Ana se aproximou devagar. Suas pequenas mãos tocaram os dedos de Henrique. De repente, Henrique apertou levemente a mão da menina. Seus olhos se franziram, como se estivessem tentando lembrar de algo. Maria, emocionada. Você se lembra? Esta é a nossa Ana. Ana murmurou baixinho. Papai, você lembra da música que cantava para eu dormir? A pergunta pareceu acionar uma lembrança distante. Henrique fechou os olhos, a voz rouca, mas mais nítida. Dorme bem, minha Ana. Lua no céu. Papai aqui embaixo. Maria desabou em lágrimas. Abraçou Ana com força, os olhos brilhando de alegria. O Dr. Oliveira assentiu, satisfeito.
As memórias afetivas são as mais difíceis de apagar. Continue relembrando os pequenos detalhes. Isso ajudará muito na recuperação. Maria enxugou os olhos, o olhar cheio de determinação. Estaremos aqui todos os dias. Eu e Ana. Nós não vamos desistir. Nas semanas seguintes, Henrique melhorou dia após dia. Embora ainda não estivesse completamente recuperado, começou a se lembrar das coisas mais simples. O jeito que Ana dormia, o cobertor azul de que ela mais gostava, o perfume que Maria costumava usar. Maria continuava contando histórias, relembrando memórias antigas. Em alguns dias, ele lembrava de fragmentos. Em outros, seus olhos se perdiam de novo, mas ela nunca desanimava. Numa manhã, enquanto Maria cortava frutas, Henrique falou timidamente. Você sempre deixava a faca no canto direito da pia. Não era na esquerda. Maria se virou de repente, os olhos iluminados. Isso mesmo. Você lembrou. Eu sempre deixo a faca no canto direito. Henrique sorriu levemente, um sorriso fraco, mas genuíno. Era a primeira vez que ele sorria de verdade desde que fora encontrado. Ana correu e abraçou o pescoço do pai. Papai, não desaparece mais. Eu fiquei com muito medo. Henrique apertou Ana com força, os olhos marejados. Me desculpa, filha. Papai deixou você e a mamãe com medo por tempo demais. Quando Henrique já estava forte o suficiente para ter alta, Maria tomou uma decisão definitiva. Vamos nos mudar. Sair daqui. Começar de novo em um lugar sem memórias dolorosas. Henrique assentiu, os olhos firmes. Eu também quero isso. Um novo começo para nossa família. Maria não queria apenas paz para sua família, ela queria justiça. Ela pediu ao advogado que entrasse com uma ação contra o hospital onde Henrique havia sido tratado, acusando a instituição de encobrir o caso, falsificar documentos e facilitar o plano de Heitor Lemos. Também entrou em contato com a imprensa, contando toda a história para que a verdade viesse à tona. A coletiva de imprensa aconteceu na sede da polícia local. Maria estava em pé, no centro da sala cheia de repórteres, os flashes disparando sem parar. Uma jovem jornalista levantou a mão. Senhora, a senhora acredita que o sistema de saúde atual é transparente o suficiente para proteger os pacientes? Maria apertou as mãos, a voz clara e firme. Eu acreditei nesse sistema, até o dia em que quase perdi minha família por causa da negligência e irresponsabilidade dele. Estou aqui hoje não só por Henrique, mas por centenas de famílias que podem passar por tragédias semelhantes. Houve alguns segundos de silêncio na sala, então uma salva de palmas encheu o ambiente. O Dr. Oliveira se aproximou e tocou no ombro de Maria. Você é muito forte, Maria. Eles precisam de pessoas como você para mudar as coisas. Henrique estava sentado ao fundo, segurando a mão de Ana. O olhar dele já não era mais perdido, mas cheio de amor e determinação. Algumas semanas depois, a família de Maria deixou Campinas e se mudou para uma cidadezinha tranquila perto do mar. A nova casa era pequena, mas cheia de luz, vento e serenidade e as memórias ruins, aos poucos sendo levadas pela brisa oceânica. Numa tarde ensolarada, Henrique e Ana brincavam juntos no gramado. Maria os observava de longe, os olhos brilhando com aquela felicidade simples que ela sonhara por tanto tempo. Henrique abraçou Ana e olhou para Maria. Nossa família está inteira. E eu nunca mais vou deixar ninguém ocupar o meu lugar. Maria sorriu, e lágrimas de felicidade escorreram discretamente. Ela sabia que, depois de tanta dor, eles haviam finalmente se reencontrado. A luz da manhã entrava suave pela janela da sala, iluminando o ambiente com um tom dourado acolhedor. Ana estava sentada no sofá, segurando um livro novinho com a capa onde se lia em letras grandes. Quem abre a porta à noite? Era o primeiro livro escrito por Maria, depois de uma longa jornada de traumas e luta para reconquistar sua vida. Henrique estava ao lado da filha, acariciando seus cabelos. Ele ainda não estava totalmente recuperado, mas seu olhar já voltara a brilhar, refletindo amor e paz após tantas provações. Maria saiu da cozinha com 2 canecas de chocolate quente. Colocou uma sobre a mesa e sorriu docemente. O que estão lendo aí? Ana levantou o livro com orgulho. O livro da mamãe? Minhas amigas disseram que a senhora tá famosa. Henrique riu e olhou para a esposa com ternura. Minha esposa, né? Claro que ficou famosa, né? Ainda mais escrevendo sobre o pesadelo que a gente viveu.
Maria sentou-se ao lado deles, o olhar mais sério. Não é por fama. É para alertar as pessoas. Para que ninguém mais passe pelo que a gente passou. Ana inclinou a cabeça, os olhos bem abertos. E o homem mau foi punido, mãe? Maria apertou a mão da filha, os olhos firmes. Ele pagou sim, filha. Algumas semanas antes, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o julgamento de Heitor Lemos atraiu a atenção da mídia em todo o Brasil. A polícia reuniu todas as provas necessárias. Documentos falsificados, prontuários médicos adulterados e até desenhos perturbadores encontrados no quarto dele. Heitor foi escoltado até o tribunal, com aparência abatida, olhos inquietos, muito diferente da persona calma que usava quando fingia ser Henrique. Paulo, policial que sempre esteve ao lado da família de Maria, também estava presente. Ele lançou um olhar de apoio para Maria e disse baixinho: "Você é forte, Maria. Hoje é o fim da linha para ele." O advogado de Maria apresentou detalhadamente todos os crimes de Heitor: falsidade ideológica, cárcere privado, invasão de domicílio, tentativa de abuso infantil e uso de identidade falsa para escapar da justiça. O promotor ergueu um calhamaço de provas e falou em tom firme: "Heitor Lemos é uma ameaça à sociedade. Ele não só roubou uma identidade, como se infiltrou na vida da vítima com intenções perversas. Um sujeito assim precisa ser afastado do convívio social." Maria apertou os punhos, o olhar fixo em Heitor. Quando perguntado se tinha algo a dizer, ele apenas soltou uma risada torta. "Eu só queria ter uma família perfeita, mas ela não me deu uma chance." A sala do tribunal mergulhou num silêncio sufocante. O juiz, um senhor de cabelos totalmente brancos, declarou com voz firme: "Heitor Lemos é condenado a 25 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional, proibido de ter qualquer contato com menores pelo resto da vida e registrado permanentemente na lista de criminosos sexuais do Brasil." O som do martelo ecoou no salão. Maria sentiu seu coração finalmente livre, depois de tantos meses sufocada pelo medo. A imprensa noticiou em massa: falso Henrique condenado. Impostor perigoso finalmente preso. Família expõe plano sombrio de identidade falsa. O pequeno livro de Maria também foi citado em várias reportagens como um importante alerta para a sociedade. Quem abre a porta à noite não só revelou a verdade terrível por trás da história, como ajudou famílias a identificarem sinais de perigo dentro do próprio lar. No evento de autógrafos em uma pequena livraria da nova cidade, Maria conheceu muitas pessoas que vieram compartilhar suas experiências. Uma mulher de meia idade emocionada disse: "Eu desconfiava que meu marido estava agindo de forma estranha. Graças ao seu livro, tive coragem de levar minha filha para fazer exames. Obrigada por ter tido coragem de contar sua história." Maria sorriu, os olhos cheios de empatia. Nunca ignore o instinto de uma mãe. A gente sente quando algo ameaça nossa família. Numa tarde tranquila, Henrique segurava a Ana no colo no gramado dos fundos da casa. O pôr do sol tingia o céu de laranja e o som das ondas quebrava ao longe. Henrique olhou para a filha com ternura. "Papai esteve longe por muito tempo, mas agora eu prometo que ninguém mais vai tomar meu lugar." Ana abraçou o pescoço dele, sussurrando: "Eu acredito, papai. Eu sei que é você de verdade." Maria observava da varanda, em silêncio. Ela sabia que sua família não era perfeita, nem exatamente a mesma de antes do acidente. Mas ainda estavam juntos, vivos, cheios de amor, o que havia de mais precioso depois de toda a dor. Ela murmurou para si mesma: "Nós voltamos. Não importa o que aconteça, a família é sempre o lugar mais seguro." Henrique virou-se e, com um olhar cheio de vida, respondeu: "E nunca mais haverá porta se abrindo no meio da noite. Só noites tranquilas, histórias para contar e abraços até adormecer." Maria se aproximou. Eles se sentaram juntos, com Ana aconchegada entre os braços dos dois. Na estante próxima, o livro Quem Abre a Porta à Noite permanecia ali, um lembrete para nunca esquecer o passado, mas também uma prova de que, por mais escura que seja a tempestade, o amor verdadeiro é capaz de iluminar o caminho. A porta do quarto de Ana se entreabriu desta vez. Não porque alguém a espreitava, mas apenas para deixar a luz suave do corredor aquecer o quarto com paz e aconchego. A lição dessa história é:
Nunca subestime seus instintos, especialmente quando se trata de sua família e seus filhos. Quando algo parecer errado, mesmo que pequeno, tenha coragem de investigar, de agir a tempo. A atenção e firmeza de Maria salvaram sua família da tragédia. Ao mesmo tempo, a história reforça o valor da união, do amor e da confiança na reconstrução da vida após perdas que pareciam irreparáveis. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.